Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa, O Catequista. E o nosso tema de hoje não poderia deixar de ser o terço. Esse que está em minhas mãos foi uma filha espiritual quem me deu de presente. Um grande agradecimento a Cassandra. Um presente maravilhoso, o terço. Se você está pronto, então vamos começar. Vamos, seja bem-vindo a esse programa. Lembrando que esse programa faz parte da Associação Pedro e Paulo, uma associação de cura e libertação, uma associação que tem você como irmão em Jesus. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Nos ajude divulgando o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Então, o nosso tema de hoje, o terço. Maravilha, uma grande maravilha, o terço. Porém, meus irmãos, muitas pessoas, até com boas intenções, nos condenam os católicos, apresentam textos e são contra o terço, são contra rezar várias dezenas, são contra rezar completo o rosário e começam a semear dúvidas no coração de muitos católicos. Por isso esse tema de hoje, o terço. E eles apresentam justificativa, apresentam a palavra de Deus, mas vamos ver se realmente está de acordo com o que o autor sagrado gostaria que víssemos a respeito do terço. Não está escrito, é claro, a palavra terço aqui. Essa palavra não está escrita. Não está escrito tudo na Bíblia. Essa expressão é bíblico, não é bíblico, ela é muito perigosa e muito complexa. Porque não está escrito, por exemplo, caminhonete na Bíblia, mas nós temos menções de carros. Então dá para se ver se realmente procede as afirmações contra nós. Eu quero pegar com vocês o texto mais usado que eles usam para refutar e dizer que não podemos rezar, orar o terço, o santo terço. O texto mais usado que eles usam é o que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Venham comigo. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 7, diz assim: nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos peçais. Palavra da salvação. Olhando a grosso modo, poderíamos até concordar com eles. O Senhor está dizendo: nas vossas orações não multipliqueis as palavras. Mas vamos pegar uma outra tradução, lembrando que a palavra de Deus não foi escrita em português. Lembrando que a nossa língua é um idioma rico, que consegue ter sinônimos suficiente, às vezes, para mostrar realmente o que o autor sagrado queria colocar, aquilo que o Senhor realmente quer colocar no nosso coração. E a tradução mais correta desse texto, Mateus 6, versículo 7, ela é: e orando, não useis
de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos pedirdes. Vou repetir. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não useis palavras vãs. Meus irmãos, a palavra vã aqui nesse sentido, e quando nós vamos ao hebraico, é no sentido de vazio. É a palavra pronunciada sem a pessoa estar com o coração em Deus, sem ela estar sendo sincera com Deus. Não é questão do número de palavras, mas é questão se ela realmente está meditando. E o Santo Terço, os mistérios, nós vamos meditando na vida de Jesus, na ressurreição, na morte, no batismo, e é uma meditação. Nós vamos pensando e proclamando tudo aquilo que o Senhor viveu. Mas qual é realmente a recomendação? A recomendação é buscar a Deus não com um coração falso, oco, vazio. Isso realmente o Senhor condena. Mas isso pode acontecer em outras orações, não necessariamente no terço. Qualquer louvor a Deus que parte de um coração vazio, palavras vãs, palavras que não têm valor. Uma palavra que não tem valor algum. Aí sim, realmente, será meras repetições. A pessoa não está sendo sincera com Deus. Vamos ver se realmente o Senhor condena repetições. Olha, Paulo, um dos maiores apóstolos que já houve na face da terra, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. A pessoa pode orar o terço meditando na vida de Jesus sem cessar, mas com o coração sincero, com o coração em Deus, com o coração realmente com uma conversão, e não com um coração impuro. Não, com o coração impuro realmente não se tem valor à oração do terço. Vamos lembrar de Lucas no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Existia uma viúva, foi Jesus quem contou, que clamava a um juiz: faça-me justiça, venha me fazer justiça. E esse juiz não fazia. E esse juiz disse: eu não creio em Deus, eu não temo nada, porém, de tanta insistência dessa mulher, eu farei justiça. Vamos ver a resposta de Deus nessa passagem? É interessante a resposta de Deus, do Senhor, no final dessa passagem que está em Lucas. Vamos pegar Lucas aqui. Só um minuto. No final dessa passagem da viúva, ele diz assim no versículo 7. Estou lembrando o capítulo 18. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele dia e noite? Por acaso
Jesus, Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele dia e noite? Ora, veja que o nosso Deus é que nos orienta a orar. Veja que São Paulo pega e diz: vamos orar sem cessar. Vamos orar. O Senhor nos convida à oração. Agora, para sanar realmente de vez essas dúvidas, nós precisamos ir ao texto de Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9, vai nos dizer: este povo só me honra com os lábios, vão é o culto que me prestam. Olha que aí já vai ficar de acordo com Mateus 6, versículo 7. E orando não useis palavras vãs. E orando não useis palavras vazias. Palavras sem sinceridade, sem conversão, sem mudança de vida. E oreis, e orando, não useis de vãs repetições. Serão meras repetições. E se nós vamos então a Mateus 15, versículo 8, somando essas palavras, ele vai dizer: esse povo só me honra com os lábios, vão, vazio, oco, é o culto que me prestam. O Senhor está dizendo: não tem valor o culto que o povo me presta, aquele que me honra somente com os lábios. Mas em momento algum o Senhor condenou pedir. Em momento algum na palavra de Deus o Senhor condena meditar os mistérios do Santo Terço. Amados e queridos irmãos, orem o terço, orem por mim, orem pela igreja, por toda a igreja. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus parentes, orem, não cessem de orar. Termino dizendo a vocês: orai sem cessar. E que o nosso coração esteja de acordo com o coração de Jesus. E que jamais aconteça que o nosso coração fique como Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9. Esse povo só me honra com os lábios, vão é o culto que me prestam. Palavras vãs, vão é o culto que me prestam. Resumindo, não tem valor o culto que me prestam. Você é convidado a honrar a Deus. Eu sou convidado a honrar a Deus com orações, mas com o coração cheio da graça de Deus, acreditando na misericórdia de Deus para o nosso coração. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia. O Senhor nos perdoa. O tempo da graça. Quando morrermos, aí entrará o tempo da justiça, o julgamento. Eu quero nesse instante ir ao Senhor em oração junto com você. Senhor, livrai todas as famílias do mal. Livrai a igreja do mal. Visitai o meu bispo, Dom João Justino. Visitai os meus padres, os padres que me acompanham. Visitai a tua igreja, Senhor, nesse mundo. Visita, Senhor, também cada servo, cada serva tua. Visita as famílias.
Deus nos abençoe. Peça ao Senhor que abençoe a sua família e a minha também. Celebra, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando.